Olá, meu nome é Walter dos Santos e hoje nós vamos falar de mais uma decisão que anulou uma multa de trânsito por embriaguez ao volante. O nosso intuito principal com estes vídeos, principalmente nesta área, é mostrar sim a possibilidade de se ter sucesso nessa área. Basta seguir os caminhos corretos, ok? Então, nós estamos aqui no próprio site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O processo está aqui para vocês consultar, entretanto eu vou deixar na descrição do vídeo os dados desse processo, bem como o link aqui para que vocês acessem o site deste tribunal. Sempre que gravarmos um vídeo relacionado a determinado processo que nós consultamos, eu vou deixar o número e o respectivo link para vocês consultar, ok? Então vamos clicar aqui que é para a gente baixar o teor da sentença. Lembrando que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele sempre tem as suas decisões, os seus julgamentos sempre ficam disponíveis em formato Word, diferentemente de outros tribunais que adotam o formato em PDF. Veja, aqui estão os dados do processo, apenas para que vocês possam acompanhar, ok? Deixa eu fechar aqui. E aqui tem os dados principais. Então, veja, depois vocês podem baixar com calma, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo e ler o processo. Mas vamos para os pontos mais importantes desta decisão. Então, veja, de início aqui, para que vocês consigam acompanhar, tratava exatamente de uma ação que visava a anulação do auto de infração. E a nulidade alegada aqui no auto de infração, veja, foi uma infração com base no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro e, portanto, de embriaguez ao volante. Esta autuação por si só, ela enseja no processo de suspensão do direito de dirigir, que no caso também foi já instaurado, tinha sido instaurado na esfera administrativa. Entretanto, o condutor, por meio do seu advogado, alegou que o laudo médico, elaborado, ele não reconheceu a embriaguez do condutor e por isso, por ele ter, viu como é importante, pessoal? Por ele ter o laudo em mãos, constatando de que ele não estava embriagado, houve essa contradição. Mais para frente vocês verão que o médico, inclusive, naquele exame primeiro, no exame preliminar, quando o condutor é levado à presença do médico e ele atende para fazer o exame, principalmente aqui no estado de São Paulo, não sei se vocês têm familiaridade com isso, mas quando a polícia militar especialmente pega o indivíduo e leva lá para o IC, que fica ali no Hospital das Clínicas, leva o indivíduo, o médico faz uma primeira análise, examina o indivíduo e escreve um laudo preliminar. Nesse laudo preliminar ele fala aparentemente embriagado, voz pastosa, roupa desarrumada, mas no futuro ele emitirá o laudo oficial. Esses dois laudos eles têm que estar de acordo um com o outro. Se tiver divergente, se houver diferença, dá para você entrar com esta ação, que foi o que fizeram aqui lá no estado do Rio Grande do Sul. Aqui nós temos muitas decisões parecidas, mas essa tem certa peculiaridade e eu vou mostrar para vocês. Aqui, apenas por curiosidade, o profissional ele colocou no polo passivo da sua ação a Polícia Militar e o Estado do Rio Grande do Sul. Os julgadores, a meu modo de ver, acertadamente excluíram do polo passivo, ou seja, da qualidade de réu, tiraram o Estado do Rio Grande do Sul e a Polícia Militar. Por quê? Apesar do auto de infração ter sido elaborado, ter sido lavrado por um policial militar, naquele momento, e foi isso que o julgador disseram, naquele momento que ele estava ali para confeccionar, para lavrar o auto de infração, isso é importante que vocês saibam, ele não estava na condição de policial militar, ao menos enquanto para a lavratura do auto de infração. Ele figurava naquele instante como agente da autoridade de trânsito. Então, daí não se responsabilizar a polícia militar e o Estado.
neste caso, ok? No caso lá deles, o estado do Rio Grande do Sul e a Brigada Militar. E aí, só para corroborar o que a gente falou anteriormente, veja que os jogadores disseram que o estado do Rio Grande do Sul sequer, né, tem competência para anular as infrações processadas pelo Detran. Juridicamente são duas pessoas jurídicas, né, distintas, então daí o estado não poder anular o ato administrativo da outra pessoa jurídica, que é o Detran. Na ação, o motorista pediu exatamente a anulação do auto de infração, bem como desse cara aqui, que é o PSDD. Eles usam muito lá no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estas siglas, que é a denominação do processo administrativo para suspensão do direito de dirigir. Então, P de processo, S de suspensão, D do direito de dirigir, ok? Como dito anteriormente, o motorista tinha sido autuado exatamente porque supostamente tinha cometido a infração lá prevista no artigo 165 do CTB do Código de Trânsito Brasileiro, pois, segundo o policial militar, ele teria dirigido sob a influência de álcool e, em função desta autuação, consequentemente, instaurou-se o processo de suspensão do direito de dirigir, porque a previsão das medidas de penalidade deste artigo prevê também automaticamente a suspensão do direito de dirigir. Evidentemente, né, instaurado o devido processo administrativo, assegurando ao condutor o devido processo legal, com todos os meios de defesa a ele inerente. E aqui a gente começa a achar alguns trechos importantes, mais do que aqueles do início. Veja que o perito, no momento que analisou aquela perícia inicial que nós falamos anteriormente, ele atestou, né, ele mencionou que o indivíduo, no caso aqui o periciado, estava com sinais clínicos de embriaguez, segundo ele. E aí veja que fato importante, só que quando saiu o laudo definitivo, o médico apontou que o condutor não se encontrava embriagado. Veja, ele colocou que não se encontrava em estado de embriaguez. Só que ambos os atestados, foram elaborados e assinados pelo mesmo médico. Como os agentes da autoridade de trânsito cometeram um equívoco, e eles sempre cometem, por isso que você que vai atuar nessa área tem que ficar atento, tem que observar nas entrelinhas das análises quando o seu cliente chegar, né? Ele observou de forma muito atenta de que os agentes da autoridade de trânsito, e só podia ser uma ou outra, lavraram o auto de infração por embriaguez ao volante e não recusa. Como não houve a recusa, foi uma por embriaguez e os laudos médicos estavam divergentes, acertadamente foi pleiteado a anulação de todo este procedimento. E aí veja outro fato muito importante no julgamento é que os julgadores citaram a resolução que nós já explicamos anteriormente em outros vídeos, da 432 de 2013 do CONTRAN, né, que ela revoga todas as margens de tolerância do álcool, ou seja, qualquer concentração que estiver de álcool, o sujeito vai ser autuado, ok? Só que, para que ele tenha qualquer tolerância de álcool, vocês concordam comigo que isso deve ser atestado de alguma forma, tem que ser comprovado de alguma forma, porque os julgadores foram claros, de qualquer forma a lei exige a direção sob a influência de álcool, e isso significa dizer que o álcool agiu no estado físico do condutor, prejudicando os reflexos para que ele conduzisse. Então tem que ter essa constatação de alguma forma. No caso em análise, se o laudo último falou de que não fora constatada qualquer tipo de embriaguez, logo evidentemente esta autuação deveria sim ser anulada como foi. Porque se não tinha embriaguez, o condutor logo não dirigiu sob a influência de álcool. Isto significa que o álcool não agiu no estado físico do condutor.
Então logo ele não teve qualquer prejuízo nos seus reflexos de condução. E logo não está infringindo qualquer legislação vigente no país. E para finalizar, que vocês devem estar curiosos para ver isso, veja aqui o julgamento final, a parte final do julgamento. Julgou procedente, de acordo com o pedido inicial, contra o Detran do Rio Grande do Sul, veja, declarando a nulidade da autuação, está aqui o número da autuação para conferir, além da nulidade da autuação, por consequência, evidentemente, suspendeu, arquivou, anulou também o processo de suspensão do direito de dirigir. Vou deixar essas informações no link para vocês na descrição do vídeo. Nesta oportunidade, eu te convido para você conhecer o nosso kit de petições direito de trânsito. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo e aqui tem mais informações com um vídeo explicativo para você que deseja atuar nessa área. Esta daqui especificamente para a área jurídica. Igualmente, nós temos um acervo de modelos de defesa de multa de trânsito aqui para a esfera administrativa. Qualquer pessoa pode adquirir esse produto para usar tanto para defesa própria como para utilizar para defesa de terceiros. Você que quer trabalhar neste ramo não precisa ser advogado, só precisa ser maior de idade, só precisa ter 18 anos. Você adquirindo este material, que é o acervo defesa multa de trânsito, você vai pegar os seus clientes, vai fazer a defesa e distribuir de acordo com o caso específico. Vou deixar também o link para vocês, dúvida na descrição do vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.